Olá, boa noite. Quinta-feira, dia 20 de agosto de 2015, está no ar o Jornal Serra Notícias. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Secretária Municipal de Educação esclarece reivindicações feitas por servidores municipais. Câmara Estadual aprova emenda que diminui maioridade penal de 18 para 16 anos. Times mineiros deixam a desejar em estreia durante a Copa do Brasil. Na terça-feira, o Jornal Serra Notícias mostrou uma manifestação dos servidores da área da educação aqui do município de Janaúba. Os servidores reivindicam pelo pagamento do salário, pelo plano de cargos e carreiras, além de outras questões. Hoje pela manhã eu conversei com a secretária do município, Maria Marta Guimarães, que esclareceu alguns pontos. Na segunda-feira, a Prefeitura se reuniu junto com vereadores, com representantes do sindicato e na terça-feira, as professoras e servidores fizeram uma manifestação no centro da cidade pedindo pelo cumprimento de algumas demandas, tais como o cumprimento de uma lei, que já existe, em relação também ao plano de cargos e salários e outras ações como licença maternidade e reclamaram também até do pagamento feito através do 5º dia útil. O que o município tem a dizer sobre essas demandas? A Prefeitura e a Secretaria realmente foram comunicados desse momento de paralisação e a gente respeita e entende. De fato, olha, para começar, em 2008 foi criada essa lei, a 11.738, onde diz que o servidor professor ele tem que trabalhar em sala de aula 2/3 da carga horária e 1/3 fora da sala de aula. Isso por quê? Porque as doenças de professor são exatamente o quê? Problema de voz, fibromialgia, depressão. E aí o que acontece? Essa que é a proposta dessa lei, de tirar o professor parte do tempo de trabalho da sala de aula. Essa lei é desde 2008. Em 2013, quando nós assumimos a gestão, a Secretaria de Educação instituiu uma comissão para poder elaborar o plano de cargos e salários, onde vão repensar sobre os readaptados, sobre os readequados. A proposta da Secretaria de Educação, ela está escrita. Uma das reivindicações dessa paralisação é exatamente sobre a aprovação do plano de cargos e salários. Só que o plano de cargos e salários, ele não restringe a uma secretaria. A toda uma prefeitura. Então, todas as secretarias têm que trabalhar, têm que escrever a sua proposta. E nós tivemos momentos de mudanças no quadro da prefeitura, de servidores, de secretários, e isso ainda não aconteceu. A nossa proposta está feita. Porém, os nossos servidores professores, eles não estão com prejuízo. Porque desde maio de 2013 foi baixada uma portaria pela Secretaria de Educação, onde nós estamos pagando o professor esse 1/3 da carga horária, embora, de fato, não estamos cumprindo na totalidade a lei, porque ela é clara, o servidor ele tem que sair da sala de aula. Mas como naquele momento, em maio de 2013, nós tínhamos problemas com a lei de responsabilidade fiscal, não podíamos contratar. Foi feita uma assembleia no Jardim de Infância Josefina Azeredo, e onde ficou definido que nós pagaríamos a esse mesmo professor para estar trabalhando essas 4 horas. Até que se aprovasse o plano de cargos e salários. Até, porque sabemos que estávamos irregulares. Ok, até aí então fomos. E quando foi agora, o sindicato, o Sindiprev, entrou na justiça cobrando de fato o cumprimento da lei, que é a saída do professor. E é claro que a juíza deferiu. Qualquer juíza deferiria, porque a lei ela é clara. E realmente entrou com mandato de segurança e nós estamos nos organizando para isso. A prefeitura ela precipitou em mandar para as escolas um projeto de lei onde dava opção para os servidores de escolha de 25, 30, 36 e 40 horas. Só que nós não conseguimos organizar o nosso quadro para que, acontecendo de fato a educação, com a mesma responsabilidade, a mesma qualidade e cumprindo a lei de 2/3 fora da sala de aula. O que significa isso? Significa que, se o servidor fizer essa opção de 40 horas, ele teria que cumprir 26 horas em sala de aula e as 14 horas fora da sala de aula. A secretaria teria que se organizar para que a educação acontecesse dessa forma. E nós não conseguimos
achar uma saída para que a educação de fato acontecesse. Primeiro porque nós temos escolas em zona rural, o professor ficaria 20 horas em sala de aula, as outras 6 horas ele teria que trabalhar no outro turno. E se na escola não tivesse o mesmo nível de ensino dele, ele teria que sair para outra escola. Nós não conseguimos enxergar um trabalho de educação com a mesma seriedade e qualidade que a gente vem pautando. E aí sentamos novamente com o jurídico, discutimos esse projeto de lei. Aliás, o que a gente fez? Eu procurei o presidente da Comissão de Educação, o vereador Adair Cordeiro, conversei rapidamente com Peninha também, uma conversa informal, de que esse projeto tinha ido para a Câmara, mas que nós ainda íamos discuti-lo novamente, porque nós não víamos a viabilidade desse projeto na prática da educação. E esse projeto ele sequer chegou a ser discutido na Câmara, ele nunca foi discutido. A Prefeitura precipitou, mandando um formulário para as escolas, emitido pela Secretaria, assumimos isso, mas nós reunimos com diretores e pedimos que esperassem um tempo que nós discutiríamos novamente esse projeto de lei. E isso foi feito. Discutimos de novo o projeto de lei, elaboramos o projeto de lei em cima daquilo que desde o princípio nós acreditávamos que era possível cumprir a lei e trabalhar a educação com seriedade e qualidade. Eu não posso pensar apenas no cumprimento de uma carga horária. Eu tenho que pensar na educação, no trabalho efetivo com a educação, que é o foco, e eu não posso perder esse foco. Já sobre a situação da licença maternidade, que é uma das reivindicações dos servidores, Maria Marta garante que a Secretaria de Educação sempre apoiou as mães e cumpriu com o prazo estabelecido, permitindo que as mães ficassem 6 meses sem trabalhar. Existem outras questões que, de fato, eu acho que a gente deve começar uma nova conversa, que deve reiniciar uma discussão sobre o plano de cargos e salários, sobre a aprovação da licença maternidade para 6 meses. Né? Isso também está na nossa proposta, que já foi acordada comigo junto com o Conselho Municipal em 2013. Tanto é, Camila, que os servidores que estavam de licença maternidade, que procurou a Secretaria de Educação nesse período que estou, ninguém ficou com menos de 6 meses, porque todos eu liberei, nós liberamos a férias prêmio ou uma férias que eles tinham vencida. Exatamente porque enquanto mãe eu sei da necessidade de uma licença maternidade de 6 meses. É uma luta, eu acho que deve continuar assim essa conversa. No que se refere ao pagamento dos servidores até o 5º dia útil, Marta explica que este problema é um problema que existe no município, não apenas na Secretaria de Educação, em virtude da falta de recursos da Prefeitura Municipal. Quanto ao pagamento, no 5º dia útil, conforme lei orgânica também que eles colocam, eu até adiantei essa conversa com o Zé Maria e ele disse que no momento há uma dificuldade financeira muito grande, né? Então, na verdade, ele recebe recurso do dia 30 e do dia 10 para poder pagar a folha, que às vezes está acontecendo depois do dia 10. Mas eu acho que válido, acho importante, necessário, sou professor, estou do lado da classe, mas todas essas reivindicações, elas estão documentadas na própria proposta do plano de cargos e salários da Secretaria, né? E o projeto de lei agora estamos nos organizando para cumprir essa carga horária que já foi aprovado. Eu, sinceramente, a educação, os servidores, os professores, nós estamos cumprindo a lei do piso, a carga horária, passamos para 30 horas, exatamente igual ao Estado. E a Câmara dos Deputados aprovou em 2º turno a proposta de emenda constitucional que reduz a idade penal de 18 para 16 anos. A emenda prevê a redução no caso de crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos, como estupro. Foram 320 votos a favor, 152 contra e uma abstenção. Pela proposta aprovada pela Câmara, os jovens de 16 e 17 anos vão ter que cumprir pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 e maiores de 18. Após completarem 18 anos, eles irão para presídios comuns. A votação ocorreu sem a presença de manifestantes no Salão Verde e com as galerias do plenário vazias. O texto segue agora para o Senado, onde precisa passar por 2 votações para ser promulgado. E veja a seguir, Atlético e Cruzeiro estreiam sem vitórias na Copa do Brasil. E ainda saiba como se inscrever no concurso para docentes da UFVJM em Janaúba.
Estão abertas as inscrições para docentes do campus aqui de Janaúba da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o FVJM. Saiba quem pode se inscrever e até quando realizar a inscrição. Estão abertas as inscrições para docentes para a área de engenharia aqui do campus da UFVJM, Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri de Janaúba. Para falar sobre essas inscrições, eu converso agora com a vice-diretora do campus, a Patrícia Xavier Baliza, e ela também é professora de Química. Patrícia, quais são as vagas disponíveis e quem pode participar desse concurso? Nós temos uma vaga, disponível para a área de engenharia. Aqueles que tenham graduação em engenharia, qualquer engenharia, eles podem estar se inscrevendo. É uma vaga para professor substituto, contratação imediata, por um período de 6 meses. Então, é uma oportunidade para quem quer trabalhar na instituição. Com certeza, é uma oportunidade. Nós temos, geralmente, vários concursos abertos. Nesse momento, é para a área de engenharia. Como pode ser feita a inscrição e onde a inscrição é feita? Sim, a inscrição ela pode ser realizada pelo site da UFVJM, www.ufvjm.edu.br, então no link concursos, onde estão todas as instruções para o concurso, para a inscrição. A pessoa que se candidata e que venha a passar, ela vai dar aula aqui no prédio para quais turmas? Sim, ela vai dar a aula aqui no campus da UFVJM em Janaúba, para o curso de Ciência e Tecnologia. As disciplinas é na área de desenho, programa de computador e mecânica de fluidos. Então, lembrando, quem precisar de mais alguma informação, quiser conhecer também a universidade, qual que é a forma de acesso? Aqui no campus de Janaúba, no CAIC, na verdade, nós estamos com a sede provisória, aqui no CAIC, em Janaúba. As inscrições, elas devem ser feitas lá na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em Diamantina ou via Correios. Até quando a inscrição pode ser feita e tem alguma taxa? Sim, as inscrições serão feitas até o dia 25 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 75. Previsão para definição de quem vai ser o professor em relação ao concurso? O concurso, as provas, que é análise de currículo, entrevista e uma prova didática, será entre os dias 10 e 11 de setembro aqui no campus de Janaúba. Obrigada, Patrícia. Então, lembrando que o campus de Janaúba, aqui da UFVJM, fica na Rua Manuel Bandeiras, no bairro Veredas. Quem quiser saber alguma informação pode vir até o prédio ou entrar no site, que é o www.ufvjm.edu.br. Atlético e Cruzeiro estrearam ontem na Copa do Brasil, mas sem vitórias. Os times mineiros tiveram um início ruim neste campeonato. O Palmeiras abriu o placar aos 7 minutos. Cleiton Xavier recebeu livre na grande área e bateu na saída do goleiro Fábio. 1-0. O Cruzeiro chegou ao empate no início do segundo tempo, com Leandro Damião. Pouco depois, Dudu cruzou e Rafael Marques apareceu livre para fazer o gol da vitória. Final, Palmeiras 2, Cruzeiro 1. O Atlético estreou na Copa do Brasil com força total e sem poupar os titulares. A primeira grande oportunidade do Galo só veio depois dos 20 minutos. No cruzamento, Giovanni Augusto tentou surpreender o goleiro Alex Muralha, que salvou o que seria o primeiro. Na sequência, o time catarinense teve a sua primeira oportunidade, mas Dudu esbarrou em Vitor. Mais corre-corre na área e a bola sobrou para Giovanni Augusto tentar outra vez. O juiz deu 5 minutos de acréscimo no fim do primeiro tempo. Quem fez foi o Figueira, nessa arrancada rápida de Cleiton. 1-0 para os visitantes. E no finzinho, outra grande defesa de Alex Muralha. No segundo tempo, Levir Coupe entrou com Guilherme no lugar de Leandro Donizete. Tudo para ir para cima em busca de uma virada. Apagado na partida, Lucas Prato pouco apareceu. Teve momentos em que o atacante teve até que buscar o jogo. Mais confusão na área e o Figueira se segurava. Vitor ainda andou salvando o que seria o segundo dos catarinenses. Para não correr mais riscos, Levir Coupe tirou Marcos Rocha, que levou o cartão amarelo e não ia bem.
colocou Carlos César, que no primeiro lance não conseguiu acompanhar o ataque dos catarinenses. O Galo tentava um empate no desespero. E o gol veio chorar, na raça, como sempre. Leonardo Silva, o salvador. Final, Atlético 1, Figueirense 1. Pelo que foi, acho que foi até justo esse gol no final. Mas é apenas um momento, a gente tem que estar com a cabeça boa, procurar trazer essa autoestima, esse equilíbrio, esses bons fluidos novamente. Acho que a nossa equipe fez um grande jogo, temos totais condições de ir lá em Florianópolis e sair com a classificação. Assim como os jogadores, o técnico Levir Coupe também considerou um alívio o empate na estreia na Copa do Brasil, jogando em casa. Fez elogios à organização e ao sistema defensivo da equipe catarinense e lamentou os erros do time, que está há 4 jogos sem vencer. Nós, na verdade, não tivemos a organização necessária para organizar, passar por fora, assim como nós tomamos o gol, por exemplo. Então, a gente podia ter trabalhado mais um pouquinho tecnicamente pelas laterais para ganhar a linha de fundo e aí criar jogadas. O que aconteceu dentro de campo, mesmo o resultado acabou sendo justo. A gente não podia, acho que não merecia pelo que jogamos um resultado melhor. O clima segue estável aqui na região da Serra Geral. Saiba como fica o tempo para Janaúba, Monte Azul e Mato Verde. Em Janaúba, temperatura máxima de 31 graus e mínima de 18. Em Mato Verde, temperatura máxima de 31 graus e mínima de 18. Já em Monte Azul, a temperatura máxima deve chegar aos 31 graus e mínima de 19. E logo mais às 8 horas da noite você confere aqui na programação da TV Serra Geral o programa Opinião Geral, apresentado pelo jornalista Hugo Alessi. E amanhã às 6 horas da tarde você assiste o Show do Esporte com Valber Guimarães. Se você perdeu alguma parte do Jornal Serra Notícias, assista a reapresentação, de segunda a sexta-feira, às 10h30 da noite. Você também confere o Jornal Serra Notícias na página do Facebook ou no canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia, tenham todos uma ótima noite e até amanhã.